Beleza, galera? Boa noite aí, sejam todos bem-vindos. Hoje a live é com o objetivo de passar. Peraí. Beleza. É com o objetivo de passar os hackzinhos, né, de atendimento de WhatsApp para aumentar a conversão de vocês. É, Tudo já foi validado, tá? Tudo que eu vou passar para vocês, a gente viu que funciona, a gente passou aqui para o time interno e botaram em prática e deu muito certo, né? Eu tenho alguns exemplos aqui. E é isso, cara. A gente foi desenvolvendo essas técnicas aí no período de validação do produto, aí quase 30 dias. E a gente pegou só as melhores para passar para vocês aqui agora. Então, a galerinha que roda X1 aí no WhatsApp vai ficar agradecida. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Cara, a Michelle, que faz a maioria das vendas para a gente, ela chegou ao ponto de pegar o número de cartão de crédito deles, entendeu? Eles mandam a foto do cartão de crédito dele frente e verso para você. É aquilo que a gente estava conversando. O nível de sofisticação desse público é muito baixo. Então, eles não veem problema nenhum mandar foto de cartão, mandar documento. O que você pedir, eles vão te passar. Claro que você tem que passar uma confiança, né, no que você está falando. Então, você pode fazer dessa forma, pedir o número de cartão. Exatamente, tem que desenvolver bem a confiança. Vou começar a compartilhar minha tela aqui e a gente vai passando para vocês. Deixa eu ver onde. Aqui. Você está compartilhando aí. Tá sim. Beleza. Então, rapaziada, eu estava até fazendo o script aqui, estava refazendo o script para mostrar para vocês todas as técnicas, né, que a gente usa. A galera que está usando o objetivo de conversão vai ter um público muito mais qualificado, tá? Vai chegar um clique mais caro, porém mais qualificado. Por exemplo, você vai estar pagando aí, dependendo do seu CTR, você vai pagar R$ 1 no clique, 80 centavos no clique, mas vai chegar uma galerinha um pouquinho melhor, sabe? Uma galera que já está acostumada a comprar na internet. Então, você tem essa opção de fazer de conversão a campanha. E a galera que está rodando objetivo de tráfego, igual a gente ensinou, né? Tráfego com objetivo de mensagens, vai chegar muito mais mensagens, muito mais leads, por um preço muito mais barato. Então, a gente estava pagando aqui no CTR, no clique, 3 centavos, na última vez que eu olhei. Então, assim, chega muita gente, é um trabalho muito grande, mas se o cara tiver empenhado e tiver seguindo os scripts que a gente falou aqui, dá para sugar uma grana legal dessa galera, entendeu? Por mais que o cara não vai te responder no início, tá? Por mais que ele vá te ignorar as mensagens, é normal. A gente sempre tem que pensar o seguinte: tudo na vida é métrica. Então, a gente também tem que ver a métrica das conversões do WhatsApp. Então, se chegou 50 pessoas no seu WhatsApp e uma pessoa comprou, a métrica é 1 para 50, né? Então é normal você ter muito mais não, muito mais, você ser muito mais ignorado nesse meio tempo do que você ser respondido sim, né? Então, não fica desanimado se você teve resposta negativa, já recebi 3, 4, 5 mensagens e ninguém comprou ainda, ou então não estão me respondendo. É normal, faz parte da métrica. A gente viu ali que é muito menor a quantidade de pessoas que vai se interessar, menor ainda a quantidade de pessoas que vão comprar. Então, eu prefiro pensar assim, pô, se eu faço uma venda a cada 10 chamadas no WhatsApp, eu recebi o primeiro negativo, recebi o segundo, recebi o terceiro, recebi o quarto, recebi o cinco, cara, tá chegando próximo ali a hora de eu vender, entendeu? Porque eu preciso de 10 para fazer uma venda. Então, não é para desanimar quando chega a mensagem negativa para você. Você está mais perto da sua venda, entendeu? São métricas. Não tem por que fugir. Então, a cada não que você toma, você está fazendo uma venda, uma mini venda, sabe? Eu prefiro sempre pensar assim para não desanimar, porque vai chegar a venda. É, eu vou passar aqui o script que a gente fez para converter muito mais, né? Porque tem a galera que recebe a pessoa no WhatsApp, recebe lead, fala assim, como não foi explicado aqui ainda, ela fala da maneira que ela acha que tem que falar, fala de qualquer jeito, cospe os preços em cima do cliente, né? O cliente pergunta, Max, quanto que é o produto? A pessoa vai lá e fala, 197, 397, qual que você quer? Entendeu? Então, se não seguir uma estratégia, só mutar você aqui, irmão, calma aí. Mutar você, mutar você.
Beleza. Então, se você não segue uma estratégia, sua conversão claramente vai ficar pior, né? Se você está falando de forma errada ali, né? Está cuspindo o preço em cima, não está gerando valor suficiente no produto, vai dar ruim. Então, por isso que a gente vai fazer essa live aqui para vocês, passar todas as dicas de como a gente faz, né? A Michelle, ela tá ali, ela é a pessoa que mais atendeu para a gente hoje, esse tempo de validação, né? E quando ela começou, as métricas não eram boas. Então, tipo assim, ela recebia mensagem e não saía venda. Aí a gente sentou e perguntou, pô, como que você está atendendo? Como que você está falando? Ah, eu estou falando assim, estou falando assado. Então, a gente corrigiu, passou algumas técnicas básicas de venda para ela e as conversões começaram a vir. E foi aquele resultado que eu mostrei para vocês lá. Em 16 dias, ela vendeu R$ 5.000 de comissão, né, de afiliado, se ela fosse afiliada. Né? Vendeu 10 mil e alguma coisa, 50% daria 5 mil. Com o orçamento não foi tão alto, tá? Foi ali por volta de 500, R$ 600. Eu não sei ao certo, porque a gente acaba espalhando muito o orçamento, né? Mas não foi tão alto o orçamento. Então, seguindo a estratégia certa, da forma certa, vai ser muita venda, tenho certeza. Vamos lá, a gente vai passar algumas técnicas de venda para vocês. Por exemplo, a gente tem que sempre pensar na venda do WhatsApp, né, no X1, como se fosse uma conversa frente a frente. Então, se você está falando com um cara e você fecha o loop, né? Você responde o que ele te perguntou e não faz uma outra pergunta, vai ficar uma conversa estranha, né? Se a gente parar para pensar frente a frente, vai ficar aquela pessoa um olhando para o outro assim, cara, a conversa acabou, mas vocês estão olhando frente a frente, um para o outro. Então fica aquela situação constrangedora. Então é só você imaginar, você da mesma forma, imaginando que você está de frente a frente com o cliente e, cara, se a gente parar para pensar, quando a gente está de frente a frente, a gente não pode deixar a conversa morrer, não é? Todo mundo concorda? Se deixar a conversa morrer, fica um mau climão, né? Então, você sempre está puxando uma conversa, sempre está puxando uma pergunta, sempre está comentando sobre uma outra coisa. Você responde o que o cara te perguntou, já emenda numa outra pergunta, né? Você não pode fechar. Na venda, você nunca fecha o loop. Você sempre deixa o loop aberto. O cara perguntou, você respondeu a dúvida dele e você já faz uma outra pergunta, né? Para ele responder e você já complementa. Então, não pode deixar a bola cair, sabe? Essa é a principal dica da venda. Nunca deixar a bola cair e esfriar a conversa. Porque aí fica muito mais difícil a conversão depois. Né? Eu vou abrir aqui o nosso script. André, Fala, Michele. Ah, essa aí é a Michele. é porque tu tava falando nisso, né? Eu lembrei. E depois que você me ensinou essa técnica, foi que as coisas começaram realmente a mudar. Porque eu sempre estava conduzindo aquela conversa e sempre levando o cliente para o próximo passo. Então eu nunca deixava nada vazio, tipo, deixar Sim. aquela conversa morrer. Então quando você falou nisso aí, eu lembrei que foi assim, para mim foi o ponto-chave, assim, para as coisas começarem realmente a acontecer na venda. Uhum. Das dicas foi a que mais deu efeito, né? Foi a que, exatamente, foi a que mais deu efeito. O que mais É, surgiu efeito foi exatamente essa. sim, sim. Então, galera, anota aí que isso aí é muito importante. Esse é um princípio básico do básico da venda. Eu sigo muito o Flávio Augusto, o cara é brabo nas vendas, muita gente deve conhecer ele aqui. Então, a gente já fez cursos com o Flávio Augusto, né? Ele tem um curso específico de vendas. Então, a primeira coisa que ele chega falando é exatamente isso: não pode deixar a bola cair. Não pode ficar poker face, sabe? Não pode ficar constrangedora a situação. Você tem que sempre estar ativo, conversando, perguntando. É isso aí, né? Tudo que eu acabei de explicar. E a Michelle está de prova aí, falou para vocês que é realmente o que mais funcionou para ela. Tem algumas outras dicas que a gente vai passar aqui quando a gente estiver lendo o script. E assim, eu não sei aqui se algumas pessoas já vendem esse nicho ou vender algum outro produto. Até a Michelle, né, Michelle? A gente estava vendendo um outro produto antes e a gente tinha algumas barreiras de, por exemplo, objeção. A principal objeção dos clientes era se chegava. Então, a gente não tinha prova social para mandar para ele que chegou. Objeção é se o tratamento era sério, né? Tipo, a credibilidade que a gente passava. A gente não conseguia passar credibilidade porque o nome do produto em si já não dava. Era um produto com nome horrível. Então, a gente não conseguia passar seriedade. Então, tudo que a gente desenvolveu aqui foi pensando na venda. Então, a gente tem credibilidade, tem prova social, a gente tem, eu botei ali em cima, a fabricação do produto. Então, assim, tem bastante coisa para vocês quebrarem todas as objeções possíveis, tá? E na venda, nada mais é do que você
e quebrando objeção por objeção. Ah, minha objeção é se o tratamento funciona. Então, você vai lá e vai quebrar essa objeção. Minha objeção é se eu vou receber, se isso não é um golpe. Então, você vai ter ali vários argumentos, né, para quebrar isso, para quebrar essa objeção. E tudo isso a gente disponibilizou para vocês ali. O código de rastreio também foi algo que fez muita diferença na questão da venda, porque você já manda para o cliente esse código, então isso já passa já uma credibilidade também. Pelo Sim, menos nas minhas vendas, isso fez muita diferença. E o pós-venda também, não só aquele momento de venda, né? O pós também, que aí eu tenho cliente que manda mensagem todo dia. E aí, Michelle, bom dia, tudo bem? Só para dar bom dia. E você está dando ali aquela atenção para ele até o produto chegar. E aí, eu sempre olho no site dos Correios onde que está o produto, para poder passar isso para o cliente. Então, eles gostam disso. Então, eu não tenho dúvida de que eles vão retornar para complementar o tratamento deles com a gente. sim, ainda mais aquela questão do upsell, né, Michele? Quando a gente fala de, o cara comprou um frasco. Então, sempre que saía um frasco lá no site, Michele entrava em contato e explicava da situação, né, sobre a ancoragem de preço, porque é sempre mais barato, um desconto maior quando você vai comprando produtos, um kit maior. Então, ela falava, né, Michele? Como que você falava aí quando atendia um cara que comprou um frasco e você de vez em quando convertia para 3 frascos? O que que você usava? Eu ligava para. Geralmente eu gostava de ligar, sempre ligando. Quando você manda mensagem, geralmente eles não respondem. Uhum, Eu só mandava mensagem quando eu ligava umas 3 vezes e não tinha retorno. Aí eu mandava um áudio. Mas, no geral, eu ligava, né? Confirmava o endereço, primeiro para poder dizer que a gente está preocupado, né, com o pedido deles, que realmente o pedido dele foi efetuado, para confirmar se os dados estavam certos, de que o produto realmente iria chegar na casa dele. E depois eu falava sobre as promoções, né? Que realmente era uma compra muito mais inteligente ele reverter isso para 3 ou 5 frascos, porque ele tinha economia fazendo isso, ao invés de levar um frasco só, que daria apenas para um mês de tratamento. uhum. E, Michele, qual é a principal objeção que você observou, assim? O que que mais o cliente ficava grilado, né, em dúvida, receoso? E que argumento que você usava para quebrar essa objeção, essa principal? Então, no início, acho que a maior foi a questão da entrega do produto. Uhum, Acho que nem era tanto o funcionamento, se funcionava mesmo. Eles tinham essa dúvida, mas o maior medo era de cair num golpe e o produto não ser entregue. Porque, né, vários já tinham relatado que compraram algo pela internet e que o produto não chegou. sim, Não, sim. então eu sempre me colocava no lugar deles, sempre falava para eles que eu também sou consumidora da internet, que eu também tinha esse tipo de preocupação, né? Aí falava da nossa empresa, que já estava mais de 3 anos aí no mercado, que a gente disponibilizava o nosso CNPJ, a nossa razão social, que é para, né, se eles precisassem consultar para alguma coisa, que a gente era uma Uhum, empresa muito transparente, né? Então, nessa conversa aí, a gente sempre. Aí depois começou a vir as provas sociais, então já era mais um material para poder estar ajudando nessa questão. Então, hoje fica muito mais fácil. Hoje eu não tenho muito problema em relação a isso, uhum. porque a gente Eu, tem todo o material aí para disponibilizar e provar de que o produto realmente chega, de que é uma empresa séria, de que a gente entrega. Aí veio a questão também do código do correio, que fez muita diferença, porque quando uhum. ele faz a compra, eu já mando. Então, tudo isso ajudou muito. Sim, eu acho que a principal objeção da entrega mesmo é essa, da venda é essa daí, se vai chegar na casa do cliente, porque tudo, vocês seguindo o que a gente vai falar aqui agora, tudo que a gente fala, todos os argumentos de funcionamento do produto e tudo mais, eles vão acreditar, porque é um público muito pouco sofisticado. Então, você usando o tom de voz da Michelle ali que ela usa, vocês perceberam que ela fala de forma que passa bastante autoridade, né? Bastante tranquila falando. Então, se vocês vigiarem, se vocês estão falando dessa forma, não está gaguejando, não está titubeando nas suas palavras, está falando com autoridade, não tem por que eles não acreditarem, sabe? É um público de mais idade, 50, 60 anos. E, complementando isso, né, a baixa sofisticação do público, eu esqueci o que eu ia falar. E complementando a baixa sofisticação do público, é muito fácil a gente passar credibilidade, né? Eles acreditam em tudo realmente que a gente fala. Então, assim, é uma venda que se você seguir o passo a passo que a gente vai falar, seguir tudo certinho ali, tudo passo a passo que a gente vai falar aqui,
com bastante autoridade na voz, gaguejou, cancela o áudio, né? De preferência, usa ali alguma ferramenta que consiga gravar os áudios para serem enviadas automaticamente. Por exemplo, tem o Zap Voice, tem uma tonelada aí, tem uns que são grátis. Então, grava um áudio bem maneiro e vai mandando para os clientes com um clique só. Então, não tem como não fazer venda. Vamos lá, a parte do script. André, essa parte do gaguejar é verdade. Cara, tinha cliente que eu mandava, cancelava o áudio umas 3, 4 vezes. Porque eu falei, cara, não tá legal isso. Você passa, não passa confiança, você passa uma certa dúvida para o cliente, já era. Se der brecha. Não, e eu vi que você ficava no telefone lá, mandava uns prints de 30 minutos, 20 minutos de conversa e fechava um pote, né? Fechava 3 frascos, 5 frascos. Porque Então, tem assim, tem vários perfis de clientes, né? E tem clientes que eles são sozinhos, a maioria é homem, né? É sozinho, ele quer conversar, ele quer contar a história da vida dele. E a gente tá ali para ouvir. Se a gente quer sim, vender, não tem como aí ignorar aquilo. exatamente. Então, Então, se se você você for dá um aquela ombro amigo, atenção, né? né? Exatamente. Se você sentir, acho que até o Felipe que falou isso, se você sentir a dor daquele cliente ali, fica muito mais fácil você reverter isso aí. Sim. Ah, lembrei que eu ia falar. A baixa sofisticação do público e atrelado à dor, que é esse problema, né? A Michelle falou, eu lembrei. É atrelado à dor que pô, o cara começa a contar a história da vida dele e você dá ouvido, fala, nossa, cara, que terrível, caraca, essa mulher te largou mesmo, que isso, não sei o quê. Espero que espero não, a gente vai mudar a história da sua vida e tal. Então você fica ali naquela dor com o cliente, o cara se sente acolhido, né? Você vira um amigo dele. Fala assim, não, cara, pode deixar que vai dar tudo certo. Eu vou acompanhar o envio para você, depois você vai mandar umas fotos, vai me dizer se funcionou, vou passar seu feedback aqui para a gente usar no nosso site. Então, assim, vai usando esses argumentos para passar tranquilidade para ele, né? Hum, aqui, script de vendas. Galera, o principal, igual a Michelle falou, o que você tem que ter em mente, principalmente, é não fechar o loop, tá? Não deixar a conversa morrer. Se o cara mandou uma mensagem, não responde com o ponto final. Sempre engata numa outra pergunta, tá? E não pode ser aquelas perguntas assim, muito genéricas, tipo assim, ficou com alguma dúvida? Isso aí, cara, é muito simples do cara ignorar. Então, se você fizer uma pergunta bem elaborada, aqui nesse script tem alguns exemplos. É, uma pergunta mais específica, sabe? Tipo assim, você prefere... Às vezes o cliente fala assim, me liga... não, eu só vou receber dia 5, né? Amanhã. Aí fala, beleza, eu vou te ligar. Em vez de você falar assim, eu posso entrar em contato com você amanhã? Você fala assim, olha, eu posso entrar em contato com você amanhã pela manhã ou pela tarde? Então, tipo assim, acabou, não tem resposta negativa, ele não pode ignorar, ele tem que dar uma das duas respostas. É muito melhor você falar dessa forma do que você falar, eu posso te ligar amanhã. Ou então, eu entro em contato com você amanhã. Então, você já meio que marca na cabeça dele um compromisso, sabe? Que de tarde você vai entrar em contato e vocês vão conversar direitinho. Então, são essas coisas que a gente tem que sempre ter uma mente crítica para ver, pô, será que essa pergunta está específica o suficiente? Será que ele está se sentindo na obrigação de me responder? Né? Porque, pô, tem alguma dúvida, ninguém se sente obrigado a responder isso, tem alguma dúvida, né? Muita gente ignora isso. Ou responde com um simples não, né? E fechou a conversa ali, Exatamente. acabou tudo. Aí, se fechar a conversa para abrir de novo é difícil. É de complicado. Então, galera, aqui é o passo a passo, né? Para a gente fazer esse valor aí por mês. Igual eu falei, se seguir tudo certinho, todas as técnicas de venda, botar no YouTube aí um tutorialzinho como vender. Cara, tem gente que vende até curso de X1 no WhatsApp. Não precisa comprar um curso, mas, pô, assiste ali um YouTubezinho e tal, vê uns 3, 4 vídeos ali de técnica de venda no WhatsApp, cara, ele vai falar exatamente o que eu estou falando para vocês. Não fechar loop, não fazer isso, um monte de coisa. Então, investe um pouquinho nesse estudo aí. Então, galera, o que eu fiz aqui foi basicamente só exemplificando, tá? Não é que você vai pegar e vai falar cada palavra que está aqui, você vai se prender, tipo assim, o cara não me perguntou isso, agora eu estou perdido. Vai coisar, entendeu? Então, você vai pegar o sentido das coisas, porque está aqui, e, e aplicar, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, o cliente vai chegar perguntando a você, né, que viu esse produto no Facebook, alguma coisa assim, ou com aquela mensagenzinha pronta que você vai definir lá na campanha,
E você vai falar, oi, meu amigo, bom dia. Você foi indicado por algum amigo ou viu a nossa propaganda do Taurimax na internet, no Facebook, qualquer coisa assim? Por que que a gente está perguntando se ele foi indicado por um amigo? Porque a gente já sugere na mente dele que esse é um produto tão bom que está tendo indicações. Então, muita gente está indicando, virou um produto muito popular aqui no Brasil e coisa e tal. Então, pergunta se ele foi indicado por um amigo, tá? Que ele já vai sentir no subconsciente dele isso aí que eu falei. Aí ele, obviamente, né, vai responder que viu a propaganda no Facebook. E você, de preferência, grava um áudio, tá? Áudio conecta muito mais. Então, se for um áudio bem falado, com as técnicas que a gente falou, com autoridade, firmeza, não manda áudio para dentro, gaguejando ou alguma coisa parecida que vai dar ruim, cara. Vai ser pior você estar mandando áudio. Então, manda o áudio convicto do que você está falando. Tem uma pesquisa, né, que foi feita em algum lugar aí nos Estados Unidos, que botou no auditório dois grupos. Um cara falando sem técnica de oratória, falando fatos verídicos, verdadeiros, são todos verdades, então ele deu uma palestra de 10 minutos falando, tudo verdade. Só que o cara não tinha técnica de oratória, não falava de forma firme. E outro auditório, mesma quantidade de pessoas, né, outras pessoas, com o cara falando com técnicas de oratória e de maneira firme, só que tudo mentira, tudo inventado da cabeça dele, sem nenhum fundamento. Mas ele falava de forma tão firme que depois perguntaram, né, fizeram a pesquisa, e a maioria sempre acreditou naquele outro cara. Né? Por mais que sejam fatos mentirosos, que ele tirou tudo da cabeça dele, a oratória é principal para passar confiança para a pessoa, né? E no nosso caso, nosso cliente. Não que você esteja mentindo aqui, tá? Mas estou te passando a importância da oratória, a importância do seu tom de voz. Então, aqui, exemplificando, né? Olha, você vai falar assim, ó, certo, vou te explicar um pouco sobre o produto. Então, meu amigo, esse tratamento estava fazendo muito sucesso lá na Europa e no mês passado chegou aqui no Brasil e nossa empresa conseguiu a representação das vendas por aqui, tá? Ele faz muito sucesso por tratar definitivamente os problemas de disfunção erétil e ejaculação precoce, tá, meu amigo? Então, galera, no meio aqui você vai botando umas gírias, vai botando uns tonzinhos de voz aqui para não ficar robotizado, tá? Ou Aí, até mesmo chamar ele pelo nome, né? Toda pelo vez. nome, se você Direcionar ele estiver sempre pelo gravando na nome. hora, exatamente. Mas sempre tenta fazer um genérico para você depois poder gravar e enviar em massa, né? Mas a princípio pode até chamar pelo nome. Ele foi desenvolvido baseado na taurina alemã. Por que a gente fala assim, taurina alemã? Porque é um mecanismo único, tá? Quem já estudou um pouquinho de marketing sabe o que é um mecanismo único, sabe a importância dele. Então, é uma coisa tão específica que passa vericidade, entendeu? Então, você vai falar que ele foi desenvolvido baseado na taurina alemã, tá? A taurina alemã é uma substância nova, tá? Descoberta no início do ano lá na Alemanha, por os cientistas alemães lá. Se o tratamento for feito certinho, seguindo as orientações que eu vou te passar aqui, ele é capaz de curar de vez seus problemas, né? Se ele já te falou o problema, né? Se já cita o problema dele específico. Enfim, vocês já pegaram aqui a ideia. Basicamente é falar que foi desenvolvido na Europa, chegou recentemente no Brasil, você já pegou a representação das vendas aqui no Brasil, fez muito sucesso lá por curar definitivamente o problema, né? E não paliativamente. Você não vai tomar um azulzinho e vai ficar bom ali em 3 horas e depois vai cair de novo. É cura mesmo. Aí você pode enviar o vídeo que eu botei aqui, basicamente é mostrando o frasco, né? Para o cara já vir uma prova social logo de cara, não ficar cético aqui enquanto você está falando. E você pergunta, posso explicar do tratamento, como o tratamento atua no seu corpo para curar seu problema? Então, o cliente, se falar que sim, você fala, e se não falar, também você fala da mesma forma. Aí você vai mandar um áudio também. Então, Taurimax, baseado na taurina alemã, tá. Aqui, basicamente, eu repeti a informação, eu posso até tirar isso aqui depois, tá? Só ignorar isso aqui. A taurina alemã é capaz de restabelecer o funcionamento correto do músculo liso. Mais um mecanismo único para a gente usar, tá, galera? Músculo liso. Esse músculo é o único responsável por fazer sua ereção funcionar. Funcionar. Após os 30 anos, o corpo do homem para de produzir os nutrientes necessários para fazer esse músculo funcionar. Então, é super normal ter interrupção no fluxo sanguíneo na região do pênis. Né? Aqui eu gosto até de explicar, eu gosto de fazer uma analogia no meio do meu áudio, a uma válvula de torneira, uma válvula comum.
Então, essa válvula, a partir de 30 anos, ela começa meio que a enferrujar, um pouco a emperrar ali por falta de nutriente. Então, a gente fala que a taurina alemã, ela atua diretamente nessa válvula para fazer o controle melhor, né? Como se fosse lubrificar a válvula, entregar a potência que esse músculo precisa para ela contrair e relaxar ali, né? Para permitir a passagem do fluxo do sangue, travar, manter lá, né? O bichão, e depois ela abre e sai o fluxo. Então, basicamente, é o funcionamento dessa válvula aqui que ele vai atuar. Continuando aqui, para vocês verem, tá, galera? Não precisa ser essas palavras, vocês podem se desenvolver em cima. Onde eu parei? Ah, tá. Então, você fala que é normal, né? Para ele se sentir normal, né? É normal após os 30 anos do homem parar de produzir os nutrientes necessários da válvula. Então, é super normal ter interrupção do fluxo sanguíneo na região do pênis. A taurina alemã, que está presente no nosso tratamento, né? Vai fazer o reparo desse músculo de uma forma bem simples e rápida. Ele vai levar todos os nutrientes novamente que o corpo do senhor parou de produzir nesses últimos anos. Ou seja, ele tinha um nutriente lá na adolescência, quando tudo funcionava perfeitamente bem, e depois de 30 anos parou de ser suficiente. Então, a gente vai repor, né? A gente só vai repor a nutriente, né? Nada mais que isso, é uma coisa bem simples. Então, você fala já o tratamento, né? É só fazer a aplicação de 12 gotinhas debaixo da língua todos os dias pela manhã, em jejum antes do café. Precisa ser debaixo da língua para ter uma absorção mais potente, tá, meu amigo? Com quantos... Aí, olha só a pergunta, ó. Você explicou aqui basicamente como que ele vai aplicar. E se você deixasse um ponto final, ele poderia muito bem ouvir, no caso, esse áudio e acabou. Você não fez nenhuma pergunta para ele. E te ignorava. Agora, você perguntou com quantos anos o senhor começou a sentir esse problema? Ou seja, é uma pergunta um pouco específica, não é? Tem dúvida? Ou então, e aí, entendeu? É uma coisa básica, assim, sabe? É muito fácil de ser ignorado isso. Então, você perguntou uma coisa mais específica, tipo essa daqui, né? Uma coisa mais particular. Aí ele provavelmente vai te responder. A partir dos 50 anos. Aí você fala, poxa, entendo muito bem seu problema e tal. Provavelmente aqui ele vai dissertar um pouco sobre o problema dele. Ele vai falar assim, olha, pô, meu amigo, depois de 40 anos, minha mulher separou de mim, eu fiquei assim, fiquei assado. Então ele vai se expor ali um pouquinho para você e você vai aproveitar essa dor dele. E você vai voltar meio que se compadecendo dele e enfatizando a dor dele, né? Tipo assim, nossa, amigo, que bosta, hein? Ninguém merece, né, ser traído por um motivo desse. A gente tendo o tratamento aqui tão simples para o senhor, né? Você acaba sendo traído, é a pior coisa possível que pode acontecer é um homem querer usar a ferramenta lá, querer dar conta da mulher e não conseguir. Eu imagino que você tenha se sentido muito mal, né? Então, ou seja, você está trazendo aquele sentimento ruim para dentro dele no momento da compra. Então, ele vai ficar muito mais quente para você fazer a venda. Então, basicamente isso. Você vai dissertar um pouco em cima e vai enfatizar a dor dele nessa parte. É mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Aí ele já vai te perguntar, né, em algum momento da conversa, não nessa ordem, tá, galera? Não nesse momento, mas aí vocês têm que ter um pouco também de desenrolado. Em algum momento vai perguntar o valor. Então, se for muito cedo na conversa, você vai falar assim, pô, antes eu preciso saber de fato o seu problema. Tipo, se ele não tivesse te falado ainda. Antes eu preciso saber qual é o seu problema e o nível que está. Para aí sim eu conseguir te recomendar um tratamento ideal e poder te passar os valores de cada um. Seu problema é com a disfunção ou com a ejaculação precoce, tá? Então ele vai te passar ali mais uma vez, você vai ir em cima da dor dele e vai passar o tratamento para ele. Aí ele vai te responder, poxa, meu amigão, é ereção. Meu amigo ali, ele dura ali no máximo 5 minutos e depois já fica tristinho. Aí você pergunta, pô, e a idade do senhor, qual é? Aí isso aqui você pode ficar à vontade. Ah, qual a sua idade? 52 anos. O senhor bebe, o senhor fuma? Ou seja, você está como se estivesse montando um tratamento para ele na hora. Então você faz uma mini pesquisa, né? Se fuma, se bebe, se tem diabetes, se tem problema cardíaco, faz algumas perguntas para ele saber que você está interessado, né? Realmente um tratamento, você não está querendo vender só e sair fora. E ele vai acreditar muito mais naquilo que você está falando, tá? Aí ele vai te responder aqui, 52 anos. Galera, a live faltou